palavra. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então não tem arrudeio. A Bíblia, ela é real. Agora veja bem, nós vemos aqui que 5 estavam prontos e 5 não estavam. Quando o esposo tardou, a Bíblia diz que elas tosquenejaram e adormeceram, sentiram sono e dormiram, porque já era meia-noite. Então o que aconteceu? À meia-noite se ouviu um clamor, um grito, e disseram: aí é meu esposo, sai ao encontro. O que aconteceu? Aqui está dizendo que as que estavam preparadas entrou o esposo, mas elas que não estavam preparadas, elas clamou, dizendo: olha, dá-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. E as mulheres disseram: olha, não seja caso que falte a nós a vozilha até o que o bem comprar para vós. Enquanto ela foi se preparar, então as que estavam preparadas entrou para as portas, fechou a porta, e quando elas chegaram e bateram na porta, ela ouviu a voz: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor disse: olha, eu não vos conheço. Glória a Deus. Então, irmãos, essa palavra, ela é muito séria. Pena que muitas pessoas não levam mais a sério isso daqui. Mas é palavra do próprio Salvador. Foi o Salvador quem falou, não foi Mateus não. Isso aqui foi o próprio Jesus. É Deus, aleluia. Isso aqui, irmão, é um alerta para todos nós, grandes e pequenos, seja quem for. Agora veja bem, nós estamos vivendo nos dias que essa colocação que Jesus fez, ele já estava vendo que isso ia acontecer. Lá quando Jesus falou: escreva aí, Mateus, Jesus já estava vendo que ia acontecer isso agora no nosso tempo. Nós vemos que os nossos dias existe, parece que existe uma centena de pessoas. Nós vemos até dizer que tem 50% que se diz usam a linguagem evangélica. Mas, irmão, se você for fazer uma análise hoje na vida das pessoas, não é um julgamento, tá, irmão? Não estou julgando ninguém. Eu estou falando segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Se for fazer uma análise hoje na vida das pessoas que estão dentro da igreja, pela Bíblia, você vai ver que está acontecendo o que aconteceu com essas mulheres aqui, com essas igrejas aqui. Porque muitas pessoas vão estar na igreja, porém não temem mais a Deus, não respeita mais a Deus, não respeita Jesus, não respeita a Bíblia, nem o Espírito Santo e nem os fiéis da igreja. Então, irmãos, são pessoas que não estão, pelo que a Bíblia nos diz aqui, estão despreparadas, não tem azeite na sua vasilha. São virginésia louca, mesmo que está dentro da igreja. Porque o inimigo de nossas almas, ele não está preocupado em tirar ninguém mais da igreja. Antes se preocupava, hoje não. Porque antes eles matavam nossos irmãos. Por isso Satanás viu que ele perdia e as pessoas seriam salvas. O que ele fez? Ele mudou a estratégia. Tudo que não presta, as pessoas hoje na igreja praticam. São virgens despreparadas, lâmpadas apagadas sem azeite. Pai, nós aleluia. vemos aqui, irmão, que o Senhor Jesus foi claro em dizer: nós não temos estrela na testa, ninguém tem. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que a Bíblia nos ensina aqui o seguinte, que todos nós, já que nós falamos no nome de Jesus, nós temos que honrar o nome dele. Nós temos que respeitar o nome de Deus, é o que falta. Tem muitas pessoas que até escarnecem, como a Bíblia diz, escarnecedores. Porque talvez existe muitos hoje, que aqueles que os rabiscos que ficaram, que são fiéis, são até zombados por muitas pessoas. Mas nós vemos aqui que 5 delas estavam prontas e 5 não estavam prontas. Significa que 5 eram fiel a Deus, estavam preparadas, honrava a Deus, temia a Deus, tinham um compromisso com Deus. 5 não respeitava, não honrava, não considerava e estava despreparado. Então nós olhamos aqui e vemos que é a mesma coisa dos tempos de hoje. Tempo de hoje. Tito capítulo 2, versículo maravilhoso Deus. Número 14, aleluia. E ele deu-se a si mesmo por nós, para nos remitir toda a iniquidade e purificar para si o povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Apocalipse capítulo de número 16, versículo 15, a Bíblia também diz uma palavra que ela vale para todos nós. Entendeu? Ela vale para todos nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é para nós. Não é para os pastos, para os animais, para as árvores, para a terra, não é. É para o homem.
Está entendendo? Então ele diz assim: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não anda nu e não mostra a sua vergonha. É verdade, pai. Hoje existe uma pouca vergonha. É uma nudez terrível dentro da igreja. Nudez. As pessoas estão na nudez. E nós vemos aqui que a Bíblia está falando sobre vestes. E nós temos que estar revestidos da graça de Deus, Pai, preparados para que nós podemos encontrar com o Mestre. Nós vemos aqui que essa palavra, ela nos ensina os dois lados da vida. Nós olhamos para a Bíblia. Eu, por exemplo, leio a Bíblia e eu aceito ela como ela é. Eu já li a Bíblia dos Gênesis e Apocalipse. Eu nunca achei na Bíblia que Deus, a partir dos tempos, dos séculos, dos anos, Deus mudaria. A personalidade de Deus é a mesma, o caráter de Deus é o mesmo. Nem tanto a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não muda, Deus é o mesmo. É verdade, Deus é Pai, o mesmo aleluia. hoje e eternamente. Então veja bem, as pessoas estão mudando, o tempo está passando. E cada dia que passa, se as pessoas precisam de procurar ser fiel, melhorar a vida com Deus, está ficando pior. Então são as virgens loucas, aquelas despreparadas, aquelas que não têm azeite nas suas vasilhas. E o noivo vai voltar. Está entendendo? Vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, como está aqui escrito em Mateus, no capítulo de número 24, versículo 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas veja bem, irmão, nós sabemos que Jesus vai voltar. Aconteça o que acontecer. Se o homem crer, Jesus vai voltar. E se o homem não crer, Jesus vai voltar. Se o homem receber, Jesus vai voltar. E se o homem não receber, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Porque é um cumprimento da palavra de Deus. E ela vai se cumprir. Agora nós temos que estar Pai, como aleluia. essas virgens aqui, mas somente com aquelas que são prudentes. Nós não podemos estar como as virgens loucas. Está entendendo? Despreparados, sem Maravilhoso azeite, Deus. Aleluia, sem Jesus. compromisso com a palavra de Deus. Então, irmão, nós vemos que a Bíblia, ela é verídica. A palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é aquela que fala conosco todos os dias. Então nós olhamos aqui para essas virgens, as 5 preparadas. Se trata de uma igreja preparada. Quando nós lemos a Bíblia, você vai ver que Deus tem 2 igrejas na terra, só 2. Tem centenas de igrejas hoje, praga para todo lado. Só tem envolvimento de verbos. Parece que o verbo fica se voando no ar e não acontece nada, entende? Mas olhando Deus do céu para a terra, Deus vê somente 2 igrejas. Como, irmão?